Salve, salve galera, tudo bem? Gente, estou muito feliz em participar desse projeto, a Semana de Vestibulares. Bom, meu nome é professor Rodrigo Baglini e eu vou tentar aí, em alguns minutos, fazer um milagre com vocês. Eu vou trazer, principalmente, os assuntos que caem de maneira mais recorrente em história, na prova da FUVEST aí dos últimos anos. Como que eu organizei a aula? Olha, bem simples. Eu peguei os períodos históricos e dentro dos períodos históricos, antiguidade, período moderno, contemporâneo, idade média, enfim, eu elenquei os principais assuntos que sempre, vez ou outra, tá lá na prova da FUVEST. Agora, é claro, né, grandes mestres, que em pouco tempo não vai dar para desmistificar todo o assunto, de detalhar todo o assunto. Então, por isso que eu vou te dar um conselho e antes de começar a aula, por favor, pegue uma folha, caneta para você realizar as anotações. Isso mesmo! Conforme a aula vai passando, vai realizando anotações, apontamentos. Eu organizei a lousa de tal maneira que você possa vir tirando o print da tela. E conforme você vem tirando o print da tela, você depois marca bonitinho, faz as devidas anotações, as devidas relações, os devidos fichamentos. Muito importante. Essa aula vai te salvar? Meu Deus, agora eu sei tudo para a FUVEST, agora eu estou preparado na disciplina de História e com certeza eu vou gabaritar. Olha, a ideia que eu tive aqui nessa aula foi te apresentar e lhe dar conforto nos estudos. E vai por mim, o que eu vou apresentar aqui, eu até aconselho para você depois se aprofundar um pouquinho mais nesses principais assuntos. Afinal, discutir todo um assunto de história com assuntos bastante complexos aí num período de 15 minutos é bem difícil. Mas, se você tiver foco e um objetivo bem traçado, eu tenho quase certeza que você consegue sim, com certeza, atingir o seu objetivo, que eu acredito é entrar na USP e mandar ver aí na prova da FUVEST. Gente, da minha parte é isso e sem mais delongas, papel, caneta na mão, vamos para as anotações e vamos para a aula. Falou galera e espero que gostem. Salve, salve galera, tudo bem? Bom, hoje, sem papinho, sem 9 horas, eu vou tentar aí fazer uma premonição da FUVEST. É isso mesmo. Hoje a gente vai tentar conversar sobre os principais assuntos em história que a FUVEST costuma cobrar. E olha, o desafio é que nesses minutos de aula eu passe por todos os possíveis temas que a FUVEST cobra. Vale destacar que a FUVEST faz parte aí do principal vestibular do país. É a FUVEST que vai te dar ingresso à Universidade de São Paulo, a USP. E a História é uma das disciplinas que vai auxiliar na interpretação muito efetiva, sobretudo ali na parte de humanas. Vamos comigo então discutir aí? Olha só, eu tentei organizar aqui a lousa pensando nos momentos históricos. Então, pensando na sequência, vamos aí começar ali por lá atrás, lá antigo, lá na antiguidade. O que é muito importante que de maneira bem recorrente a FUVEST cobra nas suas provas. Bom, a FUVEST sempre cobra dentro da antiguidade as civilizações antigas, dentre as quais a gente vai destacar e é muito importante você se atentar a este conteúdo, tanto a Grécia Antiga quanto a Roma Antiga. Mas, professor, não dá para estudar, eu estou apertado. Calma, o objetivo aqui é te direcionar aos estudos, beleza? Para você ter certeza do conteúdo que você vai estudar. Fechou? Vamos lá. Bom, em Grécia Antiga é muito legal você fazer uma análise da organização social e política que os gregos tinham, muito efetivado pelas suas polis, pelas cidades-estado. E quando a gente comenta nas cidades-estado, é quase que inevitável você dar uma passadinha aí de olho, principalmente em Atenas e em Esparta. Por falar em Atenas, é importante você analisar a democracia ateniense. Importante, grandes mestres, que essa base da democracia ateniense, ela foi o arcabouço,
o berço de toda a discussão política que viera a acontecer até hoje, partindo desse pressuposto. Importante, na democracia ateniense, só era cidadão aquele que era ateniense, ou seja, só participava das discussões quem era ateniense. E olha, que para ser ateniense, cidadão ateniense, muitas coisas aí eram carregadas. Então tinha que ser maior de idade, tinha que ser homem, enfim. E isso é muito importante porque aí a gente já traz algumas discussões da democracia que de fato ela nunca foi efetiva para com o seu povo. Outra coisa muito importante é analisar as guerras médicas, as guerras entre Atenas e Pérsia, ou melhor, as guerras entre Grécia e Pérsia, pois com a consolidação de Atenas frente a Esparta, Atenas conseguiu uma expansão muito grande no seu território e, querendo ou não, interferia outra grande civilização que era a Pérsia. Dentro desse contexto de Grécia Antiga, é muito importante também analisar os legisladores, principalmente Drácula e Solon. Legisladores que trouxeram consigo discussões, digamos, da democracia e, para além disso, a liberdade de alguns escravos que eram estruturados na política grega. Beleza? Bom, vamos seguir o rolê. Dentro da Antiguidade, muito importante também, se dá destaque à Roma Antiga. Dentro da Roma Antiga, é bem importante, a Roma passa pela monarquia, passa pela república, passa pelo império, mas começamos aí pela república, que era organizada pelo Senado. O Senado, por sua vez, na república, era organizado por representantes da elite local. Essa elite local eram basicamente os patrícios. Aliás, esse período da Roma Antiga a gente vai destacar em dois grupos. Olha só que caveirão. Vai destacar nos patrícios e nos plebeus, aquela galera mais largada, mais abandonada. Veja só, a Roma Antiga tinha um senado que governava para a elite. Entretanto, vale destacar que mesmo nesse contexto, nós tivemos lutas do plebeu e, inclusive, os plebeus passaram a ter voz ativa dentro da discussão do Senado romano. Com essa zona toda que a Roma tomou, ela passou por algumas ditaduras e aí é importante, as ditaduras principalmente de generais que organizaram via triunviratos, ou seja, sistemas organizados sempre por três governantes, tanto o primeiro quanto o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato, Júlio César, Crasso. Segundo triunvirato, Marco Antônio, Lépido e Otávio. Beleza? Dentre esses triunviratos, nós vamos ter o Império. Quando você estuda Roma, é importante analisar que Roma vai ter o Alto e o Baixo Império. O Alto Império é o momento do auge, da grande expansão romana por todo o continente europeu, pelo norte da África, pelo ocidente da Ásia. Já o Baixo Império é o período das crises, principalmente a crise escravocrata. Aliás, muito importante e vale destacar que a crise escravocrata é um dos principais motivos que vai derrubar a Roma Antiga, que vai derrubar o Império Romano. Beleza? Bom, saindo de Antiguidade, a gente chega em Idade Média, a Roma vai embora, e aí a gente abre a Idade Média com o feudalismo. Presta atenção, hein? É um dos assuntos quase que caveirão na FUVEST. Ela sempre gosta de colocar feudalismo. O feudalismo é um sistema, é uma organização social, uma organização política, uma organização econômica que basicamente constituiu a Idade Média. Feudalismo era, vamos imaginar então, de maneira bem simples, grandes espaços organizados por senhores feudais que detinham grandes terras. Esses feudos tinham para si uma relação econômica muito intrínseca, do feudo para o feudo. Todas as relações políticas, sociais e econômicas aconteciam dentro do feudo, dentro daquele espaço pré-determinado. Vejamos, nós tínhamos então os senhores feudais, o clero e os servos. Aliás, lindos, essa aqui era a sequência de importância. Pouquíssimos senhores feudais, clero e muitos servos, inclusive os camponeses aqui estavam. Eles trabalhavam tanto para o manso servil, quanto para o manso dos senhores feudais, que eram as divisões que os feudos se encontravam. Dentro desse contexto, também embutido um pouco do clero, nós tínhamos a Igreja Católica, que tinha um papel
muito importante durante a Idade Média. Aliás, a dona da maior parte das terras. E a Igreja Católica conseguia organizar leis, regras, moral, costumes, principalmente pelos tribunais do Santo Ofício, que foi o período da Santa Inquisição. Então, feudalismo, diferente aqui da Antiguidade, querendo ou não, era um processo de expansão, tanto grega quanto romana, o feudalismo se fechou em feudos, em pequenos espaços. E, saindo da Idade Média, vejamos, nós vamos chegar na Idade Moderna. A Idade Moderna, já contrapondo esse fechar da Idade Média, essa centralização do poder, nós vamos ter aí o Iluminismo, puxados pelos filósofos Descartes, John Locke, Montesquieu, que basicamente constituía a ideia de se libertar, a ideia de analisar a sociedade sobre uma ótica da ciência, de analisar a sociedade sobre a ótica de um estudo, de organizar um Estado para o povo, não necessariamente o povo para o Estado. Olha só, o próprio nome já construiu a resposta. Saindo desse mundo das trevas, fechada pelo feudalismo, centralizada pela igreja. E com todo esse contexto, estoura na Inglaterra a Revolução Industrial. Outro assunto muito importante na FUVEST. Aliás, Revolução Industrial normalmente se relaciona ali com a disciplina de Geografia, Sociologia, principalmente quando a gente constrói a luta de classes de Marx. Olha que caveirão! Ou seja, a mecanização dos sistemas produtivos, a lógica da consolidação da fábrica, a lógica da divisão entre um patrão e um proletário. A Revolução Industrial vai ser muito importante porque ela vai, de fato, mudar a organização da sociedade a partir de então, a partir aí do século XVIII. Saindo da Idade Moderna, fica comigo. Eu falei pra você que eu ia passar por tudo e eu tô chegando lá, hein? A gente chega na Idade Contemporânea. Eu vou abrir a Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. Pronto. 1789. Eu já abro com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, basicamente, foi uma revolta contra o absolutismo. Lembrando que o absolutismo foi um sistema que perdurou durante muito tempo, onde o rei era absoluto, onde ele mandava em tudo. E a Revolução Francesa foi a luta contra esse sistema autocrata, contra esse sistema extremamente centralizador que o absolutismo pregava. Vale destacar aqui que em cima da Revolução Francesa que a gente vai ter o início das discussões de alguns ideais de cidadania que posteriormente, lá no século XX, vai se consolidar, por exemplo, numa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro da Idade Contemporânea, a gente trabalha em um período muito importante. Uma dica. A FUVEST cobra muito Primeira Guerra, cobra muito Segunda Guerra. Mas sabe um assunto muito importante que vale a pena você destacar, porque aí você vai entender tanto a Primeira quanto a Segunda? O período entre guerras. E o período entre guerras vai se destacar aí por 3 elementos. Crise de 29 e nazifascismo. E querendo ou não, é uma das passagens históricas mais, digamos, horripilantes que o homem já viveu, tanto o nazismo quanto o fascismo, que trazia como pressuposto básico a centralização absurda na figura de uma pessoa, na figura de um Estado. No caso do fascismo, no caso do nazismo, a centralização sobre a ótica do Reich, proposto por Adolf Hitler, fascismo proposto por Benito Mussolini. Eu ia falar Adolf Hitler de novo. Beleza? É claro que nós temos vários outros conteúdos a estudar, mas pensando que a FUVEST já está batendo aí na sua porta, dá uma fortalecida nesses elementos aí que é só sucesso e eu te garanto a aprovação em História na FUVEST, beleza? E é claro que a FUVEST não vai deixar de cobrar Brasil. Ora, já pensou? Não cobrar Brasil? Vai se dividir em 3 rolês. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Brasil Colônia, é bom que você analisa todo aquele sistema, principalmente econômico e social do Brasil Colônia. Produção de cana no Nordeste, mão de obra escravizada, muitos de origem do continente africano, e aquela centralização totalmente vinculada à sua metrópole, Portugal, o que inibiu o desenvolvimento econômico.
Já o Brasil Império, a gente está falando de um Brasil independente, de um Brasil que começa a organizar as suas constituições, de um Brasil que começa a caminhar sozinho. Lembrando que o Brasil Império está muito relacionado, olha que interessante, a uma Revolução Francesa, pois o nascedouro do Brasil Império está muito relacionado com a vinda da família real para o Brasil, que é um dos resultados posteriores da Revolução Francesa, que vai ter a Era Napoleônica. Muito importante que a FUVEST adora cobrar Brasil República, e aí vale destacar que quando ela cobra Brasil República, ela vai cobrar, por exemplo, a política do café com leite, que era aquela alternância política entre mineiros e paulistas, vai cobrar a ditadura militar, muito importante, ela sempre cobra, principalmente o papel de repressão e, olha só, dica importante, o milagre econômico. Anota isso aí que vale a pena, tá? E por que eu fiz questão de destacar aqui a Revolução Constitucionalista de 32? Porque, gente, a USP é a Universidade de São Paulo. Então ela vai cobrar elementos muito enraizados do estado de São Paulo. Então, por exemplo, durante a consolidação da República, ela quase que certo vai pedir para você fazer relações com o café do estado de São Paulo, desenvolvimento industrial, com a política de Juscelino Kubitschek, com as multinacionais aqui chegando, com Getúlio Vargas organizando todas as suas políticas e lutas para os trabalhadores, e a Revolução Constitucionalista de 32, que, querendo ou não, foi uma luta do Estado de São Paulo solicitando uma Constituição que, por muitas vezes, viesse a favorecer aquela antiga elite agrária da política café com leite, que, no caso do contexto, em 32, havia sido jogada para escanteio com Getúlio Vargas no poder. Beleza? Isso é um assunto muito importante, tá, galera? MMDC, Revolução Constitucionalista de 32, são assuntos que sempre caem. Bom, grandes mestres, eu não pedi no começo, não pedi no meio, mas vou pedir no final. Cara, se tu gostou desse resumaço, na verdade esse resumo do resumo, na verdade esse suspiro de estudo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, compartilha, curta, divulga para os amigos. Afinal, gente, conhecimento bom só é bom quando é compartilhado. E agora eu vou dar uma dica massa para vocês. Você quer se aprofundar nesses temas? Nesses e em outros temas? Quer se aprofundar mesmo? Tá com tempo de estudar? Tá com tempo de falar, cara, eu vou vencer a FUVEST? Vou te dar uma dica. www.gabaritasgel.com.br, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Vai por mim. Entra lá e, como colher de chá, digita no cupom de desconto Rodrigo. Você vai ter um desconto. Já é barato, mas assim, muito barato. Muito barato. Você vai ter um desconto maior ainda. O que eu fiz aqui foi apenas assim uma luz. Agora, se você quiser se aprofundar, vai na plataforma. Outra coisa também, siga nas redes sociais Gabarita Gel e também me siga. Galera, muito obrigado, valeu demais e lembre-se, juntos somos mais fortes. Até!